colocar aí, eu tô olhando no chat. Bom, vamos começar aqui então nossa parte 2 de sistema respiratório. Demos uma recapitulada antes da gravação, e agora vamos tocar em uma matéria nova. Bom, pessoal, os pulmões, eles são órgãos esponjosos, onde os brônquios e os bronquíolos vão se adentrar, beleza? Vão se ramificar no interior desses órgãos esponjosos. Ele tem aproximadamente 25 centímetros de altura e 700 gramas localizados aí na caixa torácica, atrás das suas costelas torácicas. O pulmão direito é dividido em 3 lobos e o esquerdo em 2 lobos, ou lóbulos. Então você tem aqui, ó, no pulmão direito, o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, tudo bem? Do lado esquerdo, você tem um lobo superior e o lobo inferior, né? Pela imagem, parece que o esquerdo ele é menor, gente. E ele é um pouco menor sim, é ligeiramente menor, mas não é uma diferença tão significativa assim, tá bom? Essa região aqui, ó, onde fica o coração, ela é chamada de mediastino, tá? Então, a gente não tá mostrando o coração aqui, mas ele fica nessa região, entre os dois pulmões, e o nome dessa região, mediastino. O pulmão ele vai ser revestido, pessoal, por 2 membranas, as famosas pleuras. Quem nunca ouviu? Ah, fulano deu pneumonia e tá com água na pleura, né? Então, pleuras são essas membranas que recobrem um pulmão, e nós temos 2. Nós temos uma pleura visceral, que ela vai ficar em contato com a parede do órgão mesmo, perfeito? E entre a pleura visceral, eu vou ter um líquidozinho. Entre a pleura visceral e a pleura parietal, eu terei um líquidozinho, né? Que é o líquido pleural. E mais externamente, como eu citei, a pleura parietal é uma cobertura exterior e a visceral é uma cobertura interior. E aqui, pessoal, está 2 órgãos esponjosos chamados pulmões, né? Aqui você percebe uma coloração rosada, uma coloração desejada, mas por conta aí da inalação de impurezas, fumo, o seu pulmão ele pode chegar a esse estado aqui de ficar bem pigmentado, ficar bem escuro, e isso não é interessante. Claro que você, dependendo das substâncias que são inaladas, se elas forem carcinogênicas, elas podem gerar pulmão. Elas podem gerar pulmão, não, né? Podem causar câncer. Bom, falando dos alvéolos pulmonares, gente, ó, como é que é linda essa estrutura. Você vai ter aqui os bronquíolos respiratórios, os sacos alveolares e vários alvéolos formando esses sacos alveolares. E perceba, pessoas, que ao redor, passando aqui externamente, a cada alvéolo eu tenho uma rede de capilares muito grande. E é nessas redes de capilares aqui que ocorrem as trocas gasosas, que acontece a hematose. Então a gente representa como se fosse um vasinho passando do lado do alvéolo, mas na verdade, gente, é uma rede gigante de capilares que vão estar passando por esses alvéolos. Vocês já sabem o que acontece na hematose. Então, ó, olha as pressões aqui dentro do alvéolo. Pressão de oxigênio, 104 milímetros de mercúrio. Pressão de CO2, 40, né? Olhando aqui no sangue, 40 de O2, ó, 104 de O2 no alvéolo e 40 de O2 no sangue. Por difusão, o oxigênio, ó, ele entra no sangue. Também por difusão, o CO2 ele vai sair do sangue e entrar no alvéolo pulmonar para ser expirado. Ó, pressão de CO2, 45 milímetros de mercúrio, e aqui 40, ou seja, no sangue tem mais, então a gente joga CO2 para dentro do alvéolo, tudo bem? E depois você percebe que a pressão ela fica muito parecida com a do alvéolo. 104 milímetros de mercúrio de O2 e 40 milímetros de mercúrio de CO2. Bom, gente, chegou numa parte bem interessante, que é analisar como que os gases eles serão transportados no sangue, né? Primeiro vamos falar aqui do gás oxigênio. O gás oxigênio, gente, ele é 95% associado à hemoglobina. Então, 95% do oxigênio inspirado, aquele oxigênio que entrou no sangue, 95% dele vai se juntar com a hemoglobina e formar um complexo
chamado de oxihemoglobina. E dessa forma que ele vai ser transportado. Sai do pulmão na forma de oxihemoglobina, ele vai ser transportado lá para o seu quadríceps. Quando chegar no quadríceps, esse oxigênio ele se solta da hemoglobina e entra no músculo. Perfeito? E os outros 5% é dissolvido no plasma e vai na forma de gás mesmo no sangue. Vai ser transportado dessa forma. Tudo bem? O gás carbônico é um pouquinho diferente. Nós teremos 3 formas distintas de transportar esse gás. 70%, gente, é transportado no plasma na forma de íons bicarbonato. E a nossa missão no próximo slide é avaliar como que é formado esses íons bicarbonato, tá bom? 5% diretamente no plasma na forma de gás mesmo, dissolvido, e 25% na forma de carbohemoglobina. Como assim que é o carbohemoglobina? Junta com hemoglobina e forma esse complexo. Da mesma forma que o oxigênio, quando se junta com a hemoglobina, forma a oxihemoglobina. Aqui nós temos carbohemoglobina. Ok? Bom, então falamos aí da oxihemoglobina, falamos da carbohemoglobina, mas a gente precisa também falar da carboxihemoglobina. Eu acredito, pessoal, que vocês já ouviram falar de algumas pessoas que morrem asfixiadas pela inalação de CO, monóxido de carbono. E essa associação de monóxido com hemoglobina forma a carboxihemoglobina, que gera muitos problemas. E por que gera problemas? Pessoal, para pensar. Essa hemoglobina aqui, ó, associada com o oxigênio, a oxihemoglobina, e a carbohemoglobina, que é associada com gás carbônico, é um complexo que não é tão estável. É um complexo instável. Não tem estabilidade. E por que precisa ser assim? Porque esse oxigênio e esse gás carbônico, eles precisam se desprender dessa hemoglobina para ir para o tecido, para sair do tecido. Então você tem que ter ali uma instabilidade natural para promover ali o movimento, né? Propiciar o movimento desses gases, o transporte desses gases. Perfeito? Agora, o CO, gente, quando se junta com a hemoglobina, em forma carboxihemoglobina, ele não solta. Pra vocês terem uma ideia, a estabilidade do CO com a hemoglobina é 200 vezes mais forte do que o gás oxigênio e o gás carbônico com a hemoglobina. Então, 200 vezes mais forte, gente, é muita coisa isso. Então, você vai inalando o CO, esse CO vai agarrando na hemoglobina e você não vai tendo hemoglobinas livres para se juntar com o gás oxigênio para transportar oxigênio para o seu corpo. Então vai faltando oxigênio nos tecidos e você pode morrer por asfixia. É o que aconteceu com aquela família lá em Santiago, que deu um problema no aquecedor do apartamento. É o que aconteceu em São Paulo, uma família muito humilde para fugir do frio, né? Tentar contornar o frio. Eles acenderam uma churrasqueira dentro do quarto e fecharam as janelas. Infelizmente, né, a fumaça cheia de monóxido de carbono acabou matando a mãe, o pai e a criança. Então, gente, assim, é bem triste esses casos. A gente aqui no Espírito Santo, a gente não tem túneis, né? A gente não tem cidades aí com túneis muito extensos e tal. Mas para quem mora em cidades com túneis, sabe que se você pegar um congestionamento dentro de um túnel, você desliga o carro. Porque ele, naquela queima de combustíveis fósseis, queima da gasolina, diesel, você tem ali a liberação de monóxido de carbono. Isso vai se acumulando dentro do túnel. Você não vai ficar ali inalando aquilo, né? Então você tem que desligar o carro nesses casos. E aqui eu estou mostrando o esquema para vocês. Ó. Hemoglobina com oxigênio, uma ligação estável forma oxihemoglobina. Hemoglobina com CO2, ligação instável, carbohemoglobina. E hemoglobina com CO, ligação estável, formando carboxihemoglobina. Beleza, gente? E aí? Me fala aí, ficou com alguma dúvida? Fala comigo. Alguma dúvida, pergunta? Tranquilão, Osvaldo? Vitão aí também.
Bora, galera. Manda feedback aí se tá tudo certo. Alguma dúvida, pergunta, satisfação, tristeza, protesto. Tá tudo de boa, tranquilão. Fala comigo. Sistema respiratório é bem fácil, né, gente? Nossa. Eu não sei desse caso, né, João? Mas provavelmente sim, cara. Aí eu não sei se foi por conta da temperatura, tem que ver o que aconteceu com ele lá. Não sei se foi por causa do impacto, por causa do frio, por causa das queimaduras. Mas o gelo seco, ele libera CO2, né? Uma composição dele de CO2. Nossa, cara, eu vou procurar isso daí. Eles botaram o gelo seco na piscina para liberar fumaça, né? Ficar borbulhando, provavelmente. Caraca, eu vou procurar isso aí, não tava sabendo não. Aí te dou uma ideia. Bom, gente, vamos seguir. Aqui é a parte mais complicada do sistema respiratório, né? Tudo muito fácil, essa aqui é o que vai complicar um pouquinho mais, gente. Que é como que esse CO2 ele vai ser transportado na forma de íons bicarbonato. Então é o seguinte, ó. Nós temos aqui um tecido, certo? Nas células desse tecido, a gente vai ter o processo da respiração celular. Eu quero que vocês lembrem como a fórmula da respiração celular. Ó, oxigênio, mais glicose, né, mais nutrientes. Você tem a produção de ATP, energia para a célula, e você tem também a produção de CO2. Tudo bem? Então isso está acontecendo lá no tecido. Esse CO2, gente, ele vai sair desse tecido e vai cair na corrente sanguínea para ser liberado lá nos pulmões. Então isso aqui, gente, ó, é o vaso sanguíneo, plasma em amarelinho e aqui a nossa hemácia. Então olha só, esse CO2 todo, 100% de CO2 entrou no sangue. Aí vamos botar aqui, ó, 7% já vai ficar dissolvido. Esses dados eles mudam um pouquinho, tá? Ali atrás eu coloquei que era 5%, aqui apareceu que era 7%, mas assim, são ligeiras diferenças, tá, pessoal? Então vamos lá. 7% fica dissolvido no plasma, tudo bem? 93% entra na hemácia. E aí, pessoal, olha que coisa massa. De 93%, 23 se junta com HB. O que é HB? Hemoglobina. Então 23 juntou com hemoglobina aqui, ó. Formou carboxihemoglobina e fica quietinho dentro da hemácia. Agora, os outros 70%, eles vão sofrer uma reação que é catalisada pela anidrase carbônica, é o nome da enzima aqui, ó. Anidrase carbônica é o nome da enzima, onde vai pegar esse CO2 e juntar com uma molécula de água. Aí você vai ter a formação ó, de H2CO3, ácido carbônico, ok? Só que esse ácido carbônico, pessoal, perde um próton. Olha só, segue a setinha, perde um próton, perde um hidrogênio. E esse hidrogênio garra em uma hemoglobina livre também. E aí eu tenho a formação, ó, de íon bicarbonato, perfeito? E esse íon bicarbonato, ele sai da hemácia e vai para o plasma. Só que olha que interessante, ele só consegue sair, gente, da hemácia quando há uma troca. Precisa entrar íons de cloro, né? Um ânion aí de cloro, né? Um cloro menos, para esse íon bicarbonato sair para o plasma. E 70% vai ser transportado assim. Então, isso aconteceu no tecido, lá na sua coxa. Aí, todos esses íons bicarbonatos, essas hemácias, vão indo lá para o pulmão. Chegou no pulmão, chegou lá no alvéolo. O que vai acontecer? Os íons bicarbonatos que estavam no plasma, eles entram novamente na hemácia. Se para sair, ó, se para sair precisou entrar cloro, para entrar precisa sair o cloro. A gente vai fazer uma troca de novo. Então, entrou aqui íon bicarbonato. Aquela hemoglobina que estava segurando o próton, solta esse próton se junta com o íon bicarbonato, forma ácido carbônico novamente.
Depois, pela anidrase carbônica, é retirado água, tirou a água do ácido carbônico, sobra CO2. Então, esse CO2 que estava na forma de íons bicarbonatos já está aqui. O CO2 que estava aqui formando a carbohemoglobina, não carbox, carbox é com monóxido. A carbohemoglobina se solta também, vem tudo para o plasma e vem para o alvéolo. E do alvéolo a gente vai estar liberando. Lindo, né, gente? Isso é a parte mais difícil. E aqui eu estou mostrando para vocês todo o processo que a anidrase carbônica atua. Ó, CO2 mais água, ácido carbônico, depois próton e o bicarbonato. E o retorno, próton mais íon bicarbonato, ácido carbônico e a anidrase carbônica tira uma água e forma CO2 novamente, água e CO2. Muito fácil, né, gente? Fala sério. Muito, muito, muito fácil. Fala aí comigo no chat. Se ficou dúvida, gente, fala comigo em nome de Jesus. Fala comigo, gente. Tranquilo? Tamo juntos? Quer que eu repita essa parte, gente? Querem que eu repita essa parte? Então vamos lá, ó, sem problema. Seguinte, pessoal, nós temos aqui células que estão no tecido, perfeito? Nessas células vão acontecer o metabolismo respiratório. Então, o oxigênio é consumido pela respiração celular, os nutrientes, glicose, é consumida, é produzida ATP, é produzido CO2. Isso aqui é só para mostrar para vocês como que o CO2 vai ser produzido lá no tecido. Então, o CO2 ele vai entrar aqui no sangue, no capilar sistêmico, né? Entrou no capilar, beleza, 100% do CO2 entrou aqui. 7% desse CO2 vai ficar dissolvido no plasma, na forma de gás. Os 93% entra na hemácia, beleza? 23% já se junta com a hemoglobina, forma carbohemoglobina, sobra 70% de CO2. Esse 70% de CO2 se junta com água pela ação da anidrase carbônica e forma ácido carbônico. Esse ácido carbônico perde um H, ó, perdeu o H, perdeu um próton. Perceba que é um cátion, né, de hidrogênio, perdeu um próton. Esse próton garra também numa hemoglobina livre, tudo bem? E eu tenho aqui formado meu íon bicarbonato. Esse bicarbonato, gente, ele sai da hemácia e vai para o plasma. Ele vai ficar dissolvido lá no plasma e vai embora. Só que para ele sair da hemácia, um cloro teve que entrar. Um cloro menos, um ânion aí teve que entrar. Beleza, vamos embora, vamos pro pulmão. Chegou lá no pulmão, gente. Esses íons bicarbonatos, eles têm que fazer toda a reação contrária. Então, eles entram na hemácia. Para eles entrarem, aquele clorozinho que entrou tem que sair. Esse íon bicarbonato se junta com aquele próton que agarrou na hemoglobina, que ele tinha liberado, lembra? Aqui, ó, ele liberou um prótonzinho que ele agarrou na hemoglobina. Então, ele pega ele de volta, forma ácido carbônico. A anidrase carbônica, que é a enzima, tira uma água, sobra CO2. Então, o CO2 que estava agarrado na hemoglobina, formando a carbohemoglobina, se solta. O CO2 dissolvido também já está aqui, já prontinho. O que estava na forma de íons bicarbonato são jogados no alvéolo pulmonar para a gente estar liberando isso daí. E a reação que a gente falou aqui em cima dessa figura, está tudo aqui embaixo. CO2 mais água forma ácido carbônico, que libera um próton e forma um íon bicarbonato. A reação de volta, íon bicarbonato se junta com próton, forma ácido carbônico. Pela anidrase carbônica, serão formados água e CO2. É isso aí mesmo, Marília. É isso aí. É basicamente química. Aí, pessoas, aqui para facilitar para vocês, eu botei a reação, ó. Essa mesma reação que eu botei aqui, eu botei ela aqui. A imagem está um pouquinho ruim, mas dá para ver, ó.
CO2 mais água forma ácido carbônico, que libera um próton, forma um íon bicarbonato. E a reação de volta também. Só que eu fragmentei. Ó, reação que ocorre próximo aos tecidos. Lá nos tecidos é a reação de formação de bicarbonato. É a ida aqui, ó, setinha preta, ó. CO2 mais água forma ácido carbônico, que libera um próton e forma um íon bicarbonato. A reação que ocorre próximo aos pulmões. O próton se junta ao bicarbonato, forma ácido carbônico, pela ação da anidrase carbônica, é separado, forma CO2 e água. Só para vocês saberem o que acontece em cada região. Mas é uma partezinha da química aí que incrustou na nossa matéria de biologia. E aí, de boa na lagoa, manso como um ganso? Ok, gente. Maravilha. Pessoal, a gente já está terminando nossa matéria. Faltam aí 3 slides para a gente terminar. Mas, isso vai ficar para a próxima aula. Eu vou encerrar essa gravação aqui e a gente vai bater um papo sobre projetos integrados. Então, finalizando aqui, nós temos a parte 3 dessa aula de sistema respiratório. E na aula que vem também a gente vai começar o sistema cardiovascular. Muito legal, gente. Então, parte 2 finalizando aqui.